para realizarmos mais um estudo sobre o ensinamento do nosso. Muito boa noite, queridos internautas. Sejam muito bem-vindos para mais uma doutrinária de sexta-feira. Convidamos a todos que visitem nossas redes sociais, o Facebook, o nosso site e agora também o Instagram, para que se mantenham informados sobre o retorno de nossas atividades, que estão sendo feitas de forma gradativa. E embora não tenhamos sido, o nosso prédio ali, Andrade Neves, não tenha, desculpe, Fernando Machado não tenha sido atingida, mas está difícil o acesso. Então, estamos retomando aos poucos, a farmácia no horário ainda reduzido, o passe 3 vezes por semana. Por isso, pedimos, vejam, acessem as nossas redes sociais para que se mantenham informados. Aos domingos, mantivemos o Evangelho segundo o Espiritismo, às 10 horas da manhã, no modo virtual, e às terças-feiras, as preces e radiações, às 18h45. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos, então, abrir aqui, ao acaso hoje, uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim, é o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim aos seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? E eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias ou Jeremias. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Palavras de Jesus anotadas por Mateus, no capítulo 16, versículo 13, e Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. Então, queridos irmãos, vamos unir as nossas mentes num único pensamento, sentimento, buscando aquilo que temos de melhor dentro de nós, dentro de nossos corações, a fim de que estejamos assim ligados com a espiritualidade maior, e é que essas vibrações, elas ressoem, vão ao encontro de tantas pessoas necessitadas de auxílio, de alívio, de consolo. Senhor Jesus, rogamos ao teu coração amigo que nos envolva neste momento, pacificando-nos, fortalecendo a nossa vontade de servir no bem, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem e a nossa esperança. Com amparo e inspiração dos Espíritos benfeitores, nós damos por iniciado a nossa doutrinária desta sexta-feira. Hoje, a exposição doutrinária está a cargo de nossa querida companheira e xará, Ione Machado, trabalhadora em várias frentes da nossa sociedade espírita Allan Kardec. E ela vai desenvolver o tema A Verdade Vos Libertará. Então, fiquemos com a Ione. Mais um estudo sobre o ensinamento do nosso Mestre Jesus, que
toca a todo ser criado por Deus. Que o amado Mestre Jesus nos abençoe e nos ampare, para que possamos ser bastante clara e objetiva no estudo e na reflexão deste ensinamento. O nosso tema de hoje é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. São palavras de Jesus recolhidas pelo evangelista João no seu evangelho, capítulo 8, versículo 31 e 32. Este ensinamento nos faz pensar, na verdade, como se ela fosse uma chave que nos é disponibilizada. Está ao nosso alcance, vai depender da nossa vontade em obtê-la ou não. Mas, em obtendo esta chave, é preciso usá-la. Toda chave abre alguma coisa. No nosso caso, vamos considerar que ela abre uma porta para o conhecimento. Então, é preciso atravessar a porta e verificar tudo aquilo que nos espera do outro lado. O conhecimento é, portanto, o nosso ponto de partida e deverá ser a nossa primeira conquista. Vamos analisar esse slide, porque ele vai nos dar um resumo de tudo o estudo que nós vamos fazer neste momento. Nós consideramos assim uma pirâmide para representar essa escalada do conhecimento até a libertação. Vamos imaginar que esses círculos ovalados, né, uns mais redondinhos, representam as sementes do conhecimento que nós precisamos nos apropriar. E não adianta só nos apropriarmos do conhecimento, né? É preciso utilizá-lo. O conhecimento em si, ele representa estudo e reflexão, que significa sabedoria. E como utilizar esse conhecimento com sabedoria? Só tem um jeito: usando para o bem. E aí, então, nós vamos ver que o caminho entre o conhecimento que nós vamos nos apropriar e a meta é bem longo. Mas então nós fizemos um esqueminha assim, vamos ver se vai ficar melhor o entendimento. Esse intervalo entre o conhecimento e a libertação é o amor, a produção do amor que nós devemos realizar, né? Então, vamos imaginar que nós nos apropriamos de algum conhecimento ainda muito rudimentar, né? Mas já é um conhecimento. Se ele representa um conhecimento verdadeiro e nós o aplicamos para o bem, nós já estamos gerando amor. Ainda que numa quantidade pequena, mínima, mas já é a produção do amor em nós. Vamos imaginar que nós nos apropriamos de mais conhecimento e aplicamos ainda de uma maneira maior, atingindo o maior número de pessoas possíveis. Assim, nós vamos trilhando o caminho que vai nos levar à libertação. E nessa trajetória do conhecimento até chegar ao amor, nós já vamos colhendo frutos no meio do caminho, porque o amor sempre produz frutos imediatamente. No momento que nós lançamos o amor, imediatamente nós já recebemos os frutos. Aí, então, quando nós chegamos lá no cume, que é a libertação, nós vamos ter o fruto do amor maior. Ou seja, nós estaremos na condição de espírito puro, que é a meta de todos nós. Não importa os milênios que ainda temos pela frente, né? Mas esse caminho da libertação todos têm que trilhar. E é interessante, né? Porque essa trilha do conhecimento ela não começa na fase humana, não. Nós vamos ver desde o início. Mas aqui Joana nos deixa uma frase muito linda para reflexão. Tu és uma estrela, não te negues a brilhar. Na questão 780 do Livro dos Espíritos,
Allan Kardec faz a seguinte pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Vamos ver a resposta dos espíritos. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. O que significa isso? Às vezes nós vamos encontrar pessoas com cabedal de conhecimento astronômico, mas que emprega para o mal. O ideal seria que, assim que se conquistasse um conhecimento, né, nós o aplicássemos para o bem. Mas não é o que ocorre, lamentavelmente. Né? Na sequência, a questão A da mesma pergunta, Kardec diz o seguinte: como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Como ele pode desenvolver o progresso moral? E ele vai responder, o espírito, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. O que significa isso? Que à medida que eu vou me apropriando do conhecimento, eu vou adquirindo mais responsabilidade no uso que eu vou fazer do conhecimento. O conhecimento em si é uma coisa neutra, não é boa nem é má. A aplicação que eu faço do conhecimento é que vai gerar ou bem ou mal, ou o progresso moral ou o estanqueamento do meu progresso moral. Né? Então, é preciso que nós tenhamos muita consciência disso. Quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais nos aprofundamos, né, em alguma coisa, o nosso compromisso em torná-lo aquilo um bem comum aumenta. E para isso nós temos o livre-arbítrio, né, que é o poder, né, que nos é concedido de escolher o que eu vou fazer com o conhecimento que eu obtive. Então, é de nossa inteira responsabilidade o uso que eu vou fazer desse conhecimento. Tenhamos muito cuidado. Para desenvolver esse slide, nós nos baseamos no espírito André Luiz, no seu livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, que vai nos dar uma sequência da conquista do conhecimento. Lembrando que nós falamos anteriormente que o conhecimento começa a ser apropriado muito antes do reino nominal, né? Então, vamos ver o que André Luiz tem a nos dizer sobre isso, a começar pelo reino mineral. Ele vai nos dizer que a crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio se acha aí em processo liberatório. Em primeiro lugar, vamos ver o que significa a palavra crisálida. Isso é uma referência a uma das fases do desenvolvimento da borboleta, na sua passagem de lagarta à borboleta. Tem uma fase intermediária chamada de crisálida, que é quando ela forma aquele casulo, a lagarta, né, forma aquele casulo, adormece lá dentro do casulo e secretamente, silenciosamente, começam a ocorrer mudanças, transformações, né, no seu corpo físico, né, e também naquilo que um dia vai ser perispírito, né, ocorre uma mudança simultânea. Isso é a fase da crisálida, que significa um adormecimento, mas em estado de transformação. Não há uma parada de tudo, não, em absoluto. Né? Ocorre profundas transformações durante o período da crisálida. E quando ele fala crisálida de consciência, o que é consciência? No nosso caso aqui, está se referindo ao princípio inteligente. O princípio inteligente, se ele é inteligente, ele tem condições de aprender. Tudo que tem inteligência pode aprender. Então, isso nos quer dizer que a crisálida de consciência que habita a pedra já está adquirindo algum aprendizado. Alguma espécie de aprendizado ela já está registrando, né? Porque já a consciência começa já a se libertar, a se liberar aos pouquinhos.
no próprio reino mineral, bem no começo de tudo, né? No reino vegetal, o que ele vai nos dizer sobre as árvores? Ele vai dizer que as árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. Vejam bem, memória. As árvores têm memória. Elas estão elaborando, armazenando este conhecimento na sua fase vegetal. Isso que esse princípio inteligente, né, já veio lá do reino mineral, já aprendeu alguma coisa no reino mineral. Agora, aprendendo o que o reino vegetal tem para lhe ensinar e armazenando tudo isso numa forma de memória, num banco de dados. O reino vegetal, prestemos atenção sobre isso. Quando ele fala no reino animal e nos fala sobre o tigre, ele vai dizer que a fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. Veja bem, um animal selvagem, né? Já expressando um amor rudimentar, mas já é amor. Isso nós vemos pela proteção com que as mães no reino animal protegem os seus filhotes. Na internet, acho que ainda tem um vídeo que relata um fato de uma tigresa, né, no jardim zoológico, que perdeu os filhos recém-nascidos e entrou em profunda depressão. Não queria mais se alimentar, tomar água, não queria mais nem levantar do chão. E os cuidadores, né, desse zoológico, preocupados com a sobrevivência da tigresa, né, colocaram dentro do seu espaço 3 porquinhos, provavelmente imaginando que ela poderia se alimentar com os porquinhos. Mas aí, grande surpresa, a tigresa começou a amamentar os porquinhos, a lamber os porquinhos, a dar amor aos porquinhos. Os porquinhos dormiam em cima dela. Se estabeleceu ali um laço afetivo que surpreendeu a todos os observadores. Então, isso nós podemos constatar nos nossos bichinhos domésticos também. Isso acontece. Os filhotinhos lá nos nossos pets são muito bem tratados pelas suas mães, não é mesmo? Mas na sequência do estudo de André Luiz, ele vai nos falar sobre os símios, esses macacos, nossos parentes próximos, né? Ele vai dizer que o símio, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Veja bem, ele está tentando se comunicar não apenas com seus pares, mas também com aqueles que cuidam deles, né? Os humanos que estão ali por perto, e até, quem sabe, com os outros animais. Né? Ele já está tentando organizar a palavra. Né? Então, vejam bem esta sequência do princípio inteligente. Né? Já adormecida, mas armazenando conhecimento na pedra, organizando uma memória no reino vegetal, desenvolvendo os rudimentos do amor no reino animal, e o símio, também animal, mas muito próximo ao humano, já tentando se comunicar através da palavra. A sabedoria divina expressa em todos os reinos da natureza. Né? Ainda é André Luiz que vai nos responder a essa interessante pergunta. Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Vamos ver a resposta. Há ideias fragmentos de determinado sentido, mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar, que é a mula, e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. No que se refere aos animais domésticos, nós até podemos identificar nos gatos, não é? Nos cães,
esse tipo de ideias, fragmentos, né? Às vezes parece que o gatinho não está pensando em nada. Daqui a pouco, né, ele já sai correndo, já fica ativo, daqui a pouco para de novo, né? Então, são ideias que são descontínuas, tem hiatos. Tem um pico da ideia, depois para, daqui a pouco tem outro pico da ideia, para, e assim vai, né? Isso é uma característica dos animais. E à medida que o animal vai evoluindo, esses hiatos entre um pensamento e outro vão se reduzindo, até chegar o momento em que fica contínuo na fase humana. Já que André Luiz falou em cavalo, nós vamos trazer 2 exemplos espantosos, né? O primeiro é o cavalo Hans. Nós vamos encontrar esses 2 episódios que nós vamos trazer, esses 2 exemplos, no livro de Gabriel Delany, A Reencarnação. Gabriel Delany foi um grande estudioso espírita e pesquisador, de forma que o que ele escreve a gente pode confiar. Ora, o que ele vai dizer aqui do cavalo Hans? Aprendeu a ler e indicar a data dos dias da semana corrente. Vejam só. Hans não obedecia a sinais visíveis e as respostas exatas eram o produto do seu próprio psiquismo. Isso quer dizer que, se alguém pensasse assim, não, mas isso aí é o dono, que, né, tem alguma coisa que ele induz o cavalo, alguma coisa que ele mostra para o cavalo e o cavalo responde, é um treinamento que nem circo. Não, qualquer pessoa poderia perguntar alguma coisa para o Hans que ele responderia. Isso, como ele diz aqui, é um produto do seu próprio psiquismo. Mas não vamos parar só no Hans, não, tem mais um. E agora esse, então, é assustador. É o cavalo Muhammad. Ele compreendia o francês e o alemão e podia extrair raízes quadradas e cúbicas. Olha aquela expressão ali. Muitos de nós nem sabemos fazer aquilo ali. E o Hans, ou melhor, esse é o Muhammad, ele conseguia. Essa é exatamente a expressão que está no livro de Gabriel Delany. Então, podemos ver que esse conhecimento vem passando realmente por todos os reinos e o cavalo é muito inteligente. Essa é a prova que nós precisávamos, não é mesmo? No livro A Questão Espiritual dos Animais, de Irvênia Prada, que é veterinária, é escritora, é espírita, ela vai fundo nessa questão dos animais e ela fez referência no capítulo 1 do livro sobre a declaração de Cambridge sobre a consciência animal. Ela fez uma referência rápida, então nós somos atrás dessa declaração para ver o que ela continha. E ela conta com a assinatura de 26 neurocientistas de várias partes do mundo. Vamos ver o que diz essa declaração? Nós declaramos o seguinte: a ausência de um neocórtex não parece impedir que um organismo experimente estados afetivos. Evidências convergentes indicam que os animais não humanos têm os substratos neuroanatômicos, neuroquímicos e neurofisiológicos de estados de consciência, juntamente com a capacidade de exibir comportamentos intencionais. Consequentemente, o peso das evidências indica que os humanos não são os únicos a possuir os substratos neurológicos que geram a consciência. Animais não humanos, incluindo todos os mamíferos e as aves, e muitas outras criaturas, incluindo polvos, também possuem esses substratos neurológicos. O que significa isso? Significa que essa consciência animal é o animal reconhecer-se a si próprio. Ele sabe que ele existe, ele sabe que ele é ele. Até então, antes desta declaração de Cambridge, não se desconfiasse, não se tinha certeza. Mas esses neurocientistas, são 26 de todas as partes do mundo, atestam que os animais têm a sua estrutura cerebral,
os elementos necessários para ter essas demonstrações afetivas e também ter a consciência de si. Grande avanço nós vamos encontrar nesta declaração. Irvênia, na elaboração do seu livro, A Questão Espiritual dos Animais, ela vai questionar o espírito Álvaro, que é um espírito zoófilo. Espírito zoófilo é aqueles que, no plano espiritual, cuidam dos animais, porque para os animais, assim como para os humanos, existem colônias, que eles chamam de fazendas, que abrigam os animais que desencarnam e preparam para a próxima encarnação. Tem gente que pode achar isso absurdo, mas claro que não, né? Como imaginar que Deus ia criar a semente do espírito humano desde a pedra e deixar rolando por aí afora, né? Só se preocupando quando fosse espírito humano com E maiúsculo. Não, eles também têm cuidados no plano espiritual e também protegem os animais aqui na Terra. Né? Então, ela fez a seguinte pergunta para Álvaro: os animais estabelecem laços duradouros entre si? Laços afetivos? Vamos ver que Álvaro responde. Sim, existe uma atração entre os animais, tanto naqueles que formam grupos, como naqueles que reencarnam já domesticados. Procuramos colocar juntos espíritos, animais, que já conviveram, o que facilita o aparecimento e a elaboração de sentimentos. Então, para aqueles que acham que animais não têm sentimentos, né, aqui vai o recado dos espíritos, né? A Irvênia é uma pessoa muito criteriosa, ela colocou no seu livro essa resposta de Álvaro, porque ela tem bases para fazer isso, né? É uma grande estudiosa da doutrina e do reino animal. Então, vejam bem, os animais formam laços afetivos entre si, e entre seus tutores humanos, naturalmente que sim, todos nós que temos animaizinhos em casa percebemos esse comportamento. Eles têm ciúmes uns dos outros, né? Eles querem o nosso colinho, o nosso afago, vêm dormir com a gente. Isso tudo são expressões de afeto. Não tem como negar, né? Os animais são nossos irmãozinhos e merecem todo o nosso cuidado, o nosso amor, toda a atenção e os atendimentos, inclusive médicos, que eles precisam. Né? André Luiz vai dizer que nós devemos tratar os animais com os mesmos recursos que nós usamos para nós, inclusive os recursos mediúnicos. Né? Vamos pensar bem nesse assunto, é muito importante. Nós vamos ver que a conquista do conhecimento não é um privilégio apenas dos encarnados. Baseados na psicografia de Chico Xavier, nós vamos trazer algumas obras que vão mostrar as escolas no além, porque lá também tem escola, naturalmente, inclusive curso infantil. Tiramos do livro Escola no Além e Mensagem do Pequeno Morto. Vai nos dizer que a escola no além tem por base fundamental a disciplina. Isso aqui se referindo às crianças também. O curso infantil desenvolve-se com lições de paz e amor, onde os professores acompanham de perto as necessidades espirituais de cada aluno. A saudade das crianças em relação aos pais é atenuada através do sonho, onde se estabelece o código entre filhos e pais. Então, vejam bem, além de ensinar a disciplina a essas crianças, se promove este encontro entre os familiares para minimizar a saudade que afeta tanto os pais quanto as crianças que estão lá desencarnadas. Tudo isso é pensado visando o aprendizado, o conhecimento que é desenvolvido lá. É bem mais profundo o estudo nesses cursos infantis no plano espiritual do que aqui, né? Porque conta com a atuação de espíritos elevados promovendo e dirigindo essas escolas. As creches lá
as crianças vão de 0 a 2 anos. 0 a 2 anos, quer dizer, mesmo os recém-nascidos, né, ou melhor, os que recém desencarnaram em idade de recém-nascido, vão para essas creches. Nós temos 2 tipos de escola infantil, a que vai de 3 a 7 anos e aquelas que têm mais de 7 anos. Os esquemas educativos são enviados semanalmente do Departamento Superior. Então, vem de lá as instruções, né, Departamento Superior, para as disciplinas que deveriam serem apresentadas ou ministradas nessas aulas. Né? Aqui tem uma pergunta interessante. Por que quase sempre continuam crianças no mundo espiritual? Aquelas que desencarnaram crianças? Vamos ver o que os espíritos respondem sobre isso. Como a diminuição do perispírito foi realizada antes dessa encarnação malograda, não convirá que o mesmo se desfaça durante o período de espera no além, pois a volta desse espírito em outro corpo se fará com brevidade, na mesma família, se possível, através dos mesmos pais, razão por que não conviria desambientá-los das condições humanas que ainda ontem experimentavam. Vejam bem o cuidado que os espíritos têm, né? Foi feito todo um preparo reencarnatório e, por alguma razão, essa encarnação dessa criança não vingou e ela vai retornar em seguida. Não justificaria começar no zero toda uma preparação, uma vez que ela vai voltar no mesmo local onde estava antes. Tudo já estava preparado, então o projeto reencarnatório está validado nesse momento. Se o espírito não for reencarnar brevemente, continuam eles dizendo, muitas vezes, se o espírito não for reencarnar brevemente, poderá adquirir sua forma adulta. Muitas vezes o corpo espiritual cresce rapidamente de acordo com a evolução e vontade do espírito. Isso justifica porque muitas mães que perderam seus filhos na infância sonham com eles já adultos. Então, este é o caso de que o espírito não vai reencarnar imediatamente, vai ficar alguns anos no plano espiritual. Então, sim, o seu perispírito, na sua forma, quando diz que o corpo espiritual cresce rapidamente, o seu perispírito cresce rapidamente, atingindo a forma adulta, e às vezes a mãe, em sonho, ou se o espírito aparecer para ela, vem como um adulto e ela tem uma certa dificuldade momentânea de reconhecer, mas depois, pelas vibrações, pelas palavras, enfim, pelo contato, ela vai identificando o seu filho amado que desencarnou na idade tenra. Agora nós vamos ver um outro modelo de escola no além, que se encontram nas cidades universitárias. Aqui, especificamente, nós vamos abordar a cidade universitária, descrita no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco. Então, nós vamos ver o que se estuda nessa escola, nessa cidade universitária, dirigida especialmente a suicidas, embora não signifique que outras escolas para não suicidas também não se estude esse mesmo assunto. Os cursos, que devem ser feitos sobre moral, filosofia, ciência, psicologia, pedagogia, cosmogonia e idioma, esperança, que para nós é o Esperanto. Como nós vemos, então, são assuntos profundos, preparando o espírito falido, o suicida, para o retorno à matéria, à vida corpórea, bem fortalecido de informações, de conhecimentos, para não cair novamente naquilo que aconteceu no passado. Vamos para o terceiro modelo de escolas no além. Agora é um hospital-escola.
Lá nós vamos encontrar os espíritos internados nesse hospital, que ao mesmo tempo é uma escola. Fazem cursos, são preparados para, quando voltarem à Terra, voltarem em melhores condições. Vamos ver o que acontece lá. Então, nós vamos especificamente tratar do Instituto Almas Irmãs, que se encontra descrita no livro Sexo e Destino, psicografia do Chico, pelo espírito André Luiz, né? Dizendo que o objetivo do Instituto Almas Irmãs é socorrer os necessitados de reeducação sexual após a desencarnação. Como eles são internados e alunos ao mesmo tempo, né? Os internados ou estudantes vêm, em maioria, de estâncias purgatoriais. População oscilante de 5 a 6 mil pessoas no Instituto Almas Irmãs. Esses estudantes, um grande número, portanto. Aí, então, se preparam, se educam da melhor forma possível e reencarnam. Depois de vivenciar as suas encarnações, retornam e é feita uma avaliação do aproveitamento desses alunos na sua vida aqui na Terra, diante de todo o conhecimento que tiver, de toda a proteção que receber, todo o amparo. Como é que eles voltam para lá? Vamos ver. 18% voltam vitoriosos no compromisso da reencarnação. 22% melhorados. 26% muito imperfeitamente melhorados. E 34% onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. Ou seja, volta muito pior do que quando reencarnaram, né? Então, vejam bem todo o cuidado que o plano espiritual superior que nos protege tem para nos ajudar a vencer as nossas imperfeições, as nossas más tendências, os nossos vícios, nos preparando com escolas no plano espiritual. E o que acontece? Esse 34% é assustador. E esses coeficientes, eles se dirigem a nós, não são as outras pessoas, somos todos nós, né? Aqui na Terra, cheio de vícios e de más tendências que precisamos corrigir. Então, é bom que a gente procure ver onde será que nós nos situamos nesses coeficientes para aprender alguma lição sobre isso, não é mesmo? Nós vamos apresentar agora o quarto modelo de escolas no além. Vejam bem, é uma escola formada por espíritos vingadores. Vejam bem que os espíritos, mesmo os perversos, eles sabem que é preciso ter conhecimentos para poder prejudicar as suas vítimas. Eles estudam técnicas refinadas para poder atingir a parte mais vulnerável da sua vítima. Então, nós vamos ter agora o depoimento, uma exposição de um espírito vingador, da técnica, como ele realiza essa técnica, o estudo, né? Ele vai dizer que emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Vejam bem, eles sabem, através da escola deles, que cada um de nós tem um pensamento dominante, uma ideia central, que a gente sempre recorre a ele. Ele faz parte da nossa vida, da nossa personalidade, dos nossos sonhos ou dos nossos pesadelos. Pois eles vasculham tudo isso em nós para poder depois fazer o ataque, né? No slide seguinte, nós vamos ver como eles aplicam essa técnica, né? O espírito vingador, então, vai dizer o seguinte: é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, essa pessoa, né, que eles querem prejudicar, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma
a fixação mental. Vejam bem, eles vão procurando na nossa mente os nossos defeitos, né, para estimular aquilo. Então, nós temos uma ideia que não é elevada, que não é boa, e eles colocam mais outra parecida com aquela, aí a gente incorpora aquela nova, e ele bota mais outra, mais outra, mais outra. Daqui a pouco nós estaremos presos, né, numa malha, numa fixação mental, que já é o processo obsessivo, que já tem que recorrer a tratamentos, e tudo fica bem mais complicado. Ele continua dizendo o seguinte: através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão. E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Aí nós vemos, nós nem podemos nos queixar, né? Somos nós que abrimos a porta com aqueles pensamentos indevidos, né? E deixamos que essas influências cheguem até nós. Então, em última análise, nós somos sempre os culpados, né? Pensemos bem nisso, porque geralmente aquele que é nosso perseguidor hoje foi nosso perseguido ontem, né? Então, e ele vem cobrar uma conta. Precisamos pensar muito bem nisso, porque nós não somos vítimas, realmente, né? Nós somos os verdugos de ontem, né? Vamos pensar nesse caso, que ele é bem interessante. Aqui nós temos o quinto e último modelo de escolas no além que nós trazemos nesse estudo, que é a escola no abismo. No abismo, isso é o mundo espiritual, né? O que é abismo? O que nós entendemos por abismo? Abismo é uma região espiritual de padecimentos indescritíveis, destinada a espíritos que tenham cometido os mais graves crimes contra as leis divinas. Isso é o abismo. E mesmo nesse lugar tem escolas de perseguidores terríveis da humanidade. E nesse caso aqui vai ser principalmente ao Cristo, a doutrina do nosso querido Mestre Jesus. E quem chefia essa zona no abismo, essa região espiritual? Vocês lembram de Caifás, aquele sumo sacerdote judaico que tanto perseguiu Jesus aqui, foi contemporâneo a Jesus, né? Quantos problemas trouxe para Jesus? Pois ele continua no plano espiritual com a sua perseguição, juntando adeptos para conseguir mais perseguidores, e muitos deles vêm nas nossas sessões mediúnicas com essa ideia de acabar com a figura do Cristo na face da terra, apagar a sua passagem na face da terra. Muitos deles vêm dessa zona infernal, né, chamada de abismo, cujo chefe é Caifás, esse personagem bíblico que todos nós já ouvimos falar, mais ou menos. E vejam bem o que eles vão dizer: que as trevas nos filmam, analisam nossas falhas de caráter, as brechas na consciência e caminhos para explorar tais fragilidades. Olha essa palavra, filmam. Eles nos perseguem, nos filmam e ainda levam lá para os subterrâneos da Terra, lá, né, naquelas cavernas que eles habitam, e depois projetam em telões, tipo assim, Laione, olha lá o que ela fez isso, 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 é por aqui que nós vamos pegá-la. Está lá o filmezinho colorido, né, em alta definição, né? Eles têm toda essa tecnologia lá. E nós aqui bem achando que estamos bem protegidos, fazendo as nossas coisas escondidos, ninguém está vendo, é só eu que penso, ninguém, né, ninguém sabe. Leda engano, né? Sabem tudo o que acontece lá. Ele diz mais: esse livro, né? Entre os agentes do abismo se encontram especialistas em hipnose e psicologia humana, gente inteligentíssima, com altos conhecimentos, mas empregados para o mal. Amor nenhum. É como a gente viu antes, né? O conhecimento para gerar amor, ele tem que ser aplicado para o bem comum,
né? Eles aí não, eles aplicam em seu interesse próximo. Da onde que saiu tudo isso? Do livro Esculpindo o Próprio Destino, pelo médium André Luiz Ruiz e pelo espírito Lúcius. Esse livro é bem interessante, ele vai fundo neste assunto. Aqui nós vamos ver o que Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos diz sobre o reinado do conhecimento. Ele vai dizer que ciências, filosofias, religiões, divididas hoje, reunir-se-ão na luz e será então a vida, o esplendor do espírito, o reinado do conhecimento. Na sequência, ele vai dizer que, nesse acordo magnífico, as ciências fornecerão a precisão e o método na ordem dos fatos. As filosofias, o rigor das suas deduções lógicas. A poesia, a irradiação das suas luzes e a magia das suas cores. A religião, juntar-lhes as qualidades do sentimento e a noção da estética elevada. Vejam bem, Leon Denis conseguiu sintetizar todos os elementos que conduzem ao reinado do conhecimento. Quando as ciências, as filosofias, a poesia, a religião se encontrarem num acordo magnífico, como ele diz, né? Onde todos se entendem, se completam, então é quando nós vamos atingir o reinado do conhecimento em nós e no mundo, consequentemente. É isso que nós estamos buscando, porque é esse conhecimento reunido dessa forma, com todos esses elementos, é que vai nos levar à conquista da verdade libertadora. Leon Denis, entre tantas qualificações dignificantes, também é um poeta. Vamos ver como ele nos fala neste texto. Há em nós uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas, que nos faz tender para destinos cada vez mais elevados, que nos impele para o bem, para o belo e para o bem. É a lei do progresso. Vejam bem, ele consegue nos mostrar de uma maneira tão poética, né, tão iluminada, esse comando automático que todos nós trazemos, que nos impulsiona para frente, mesmo que nós não queiramos. Nós podemos estacionar por muito tempo numa vala qualquer, mas num determinado momento nós vamos nos reerguer e nós vamos ir em frente, porque tem uma lei muito maior que determina que assim seja. É impossível alguém ficar eternamente numa mesma posição, porque a lei é de progresso. Depois de tanto sofrer, de tanto absurdos, de tantas dores, o indivíduo acaba despertando para a necessidade de mudança e de fazer o bem. Porque, como ele nos diz aqui, que existe em nós, né, uma surda aspiração, uma íntima energia misteriosa que nos encaminha para as alturas. Essa busca do belo e do bem, ninguém pode fugir dela. É a lei divina. E nessa outra frase ele vai nos dizer: a obra humana, reflexo da obra divina, expande-se em formas cada vez mais perfeitas. A perfeição é o nosso destino. Não tem como fugir. E aí está uma das grandezas divinas, né? É nos conduzir, apesar de todos os erros, de todas as barbaridades que nós fazemos, para um caminho glorioso, que é a perfeição, que um dia todos nós atingiremos. Esforcemo-nos, pois, né, para chegar lá.
Percorremos um longo caminho falando sobre a conquista do conhecimento, nos preparando para entrar na nossa segunda conquista, que é a conquista do amor. Vamos consultar o Livro dos Espíritos, a questão 780b, para ver o que nós temos sobre esse assunto. Kardec pergunta aos espíritos da codificação: como é, nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos os mais pervertidos também? Vamos ver o que respondem os espíritos. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não se lhes haja desenvolvido senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. Ainda a moral e a inteligência são as duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Muito bem, vamos analisar isso aí. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo uma fala, né, um texto do Espírito de Verdade, aonde ele nos diz: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Isso significa na ordem de importância, ele está se referindo à ordem de importância, que o amor é mais importante que o conhecimento. Ambos são importantes, mas o amor vem em primeiro lugar. Mas não significa que nós vamos conseguir realizar o amor, conquistar o amor antes de conhecimento. Porque bem no início do nosso estudo, nós vimos que o conhecimento é que vai engendrar, né, o nosso progresso moral, onde se encontra o amor. Né? Então, na prática, acontece o inverso. Né? Primeiro, conquistamos o conhecimento, vamos aplicando para o bem, com isso nós vamos construindo o nosso progresso moral e com ele virá, na sequência, o amor. Né? A época do amor. Será que nós já estamos chegando nela? Será que está longe, que está perto? Não é? Vamos analisar de acordo com a fala do Divaldo. Né? Divaldo diz que quem ama não adoece. Muito bem. Só que isso já é conhecido desde antes de Cristo. Né? Todos nós conhecemos aquela célebre frase mens sana in corpore sano. Isso é uma frase de um poema escrito antes de Cristo, que vai nos dizer que se a nossa mente for sã, o nosso corpo será são. Isso a doutrina hoje nos explica plenamente como é que acontece, né? Nós sabemos que a nossa mente, tudo que ocorre na nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, tudo isso deságua no nosso corpo. E se isso não for bom, o nosso corpo estará danificado. Mas então, como é que nós vamos saber se nós já estamos chegando lá ou não estamos? Ele vai nos dizer, Divaldo, que nós estamos entrando nessa época, a do amor. Feliz daquele que ama. Com o amor se vencem todos os desafios. O amor vivenciado na vida cura a alma. Vejam bem. Isto nós estamos nos referindo, claro, àquele amor que o Cristo nos ensinou. Né? O amar ao próximo como a si mesmo. É este o amor que ele está se referindo, o amor maior que nós precisamos conquistar. Nós estamos, ele está dizendo que nós estamos entrando nessa época, na época do amor, mas ainda é um amor muito reduzido, né? Um amor por um grupo muito pequeno de pessoas, talvez até por uma só, ou por um animalzinho, né? Mas já é um sentimento que está desabrochando, o que significa que nós temos um longo caminho pela frente, porque o amor evangélico, né, esse ainda vai demorar muito tempo para se estabelecer em nós. Né? É o amor crístico, né? É o amor do Espírito perfeito.
claro, de uma perfeição relativa, sempre, né? Mas é o maior amor que nós vamos poder conquistar na nossa vida. É o amor que o Cristo nos ensinou. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma mensagem do espírito François Fenelon, que, quando encarnado, foi teólogo católico, poeta e escritor francês, e colaborou com Kardec na obra da codificação. Sobre o amor, nesta mensagem, vai dizer o seguinte: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, volta a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição. Por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. De forma que nós estamos fadados a amar, o que é muito bom. Quando nós vemos assim uma criatura, às vezes, bem perversa, fazendo atrocidades, né? Parece assim que tão difícil daquela criatura chegar a este amor, né? Capaz de subir às alturas espirituais e se igualar ao Cristo. Mas este fogo sagrado que ele diz, né, Fenelon, que nós temos em nós, vai fazer esse serviço, vai nos impulsionar. Tudo começa com uma afeição pequena, como falamos, né? Mas ela vai se agigantando e vai tomar conta do universo, porque nós atingiremos a condição de uma grande família universal. O homem universal, a mulher universal, mas isso só vai acontecer quando este amor, que está lá na centelha divina, que é o fogo sagrado, nos invadir o coração. Vamos ver agora se o amor tem alguma coisa a ver com a física quântica. Sabe aquela musiquinha? É preciso amor para poder pulsar? Então, o amor é uma energia que pulsa dentro de nós. E tudo o que pulsa produz vibrações. E tudo que vibra irradia. E tudo que irradia atrai. E tudo que atrai impulsiona. Isso é física quântica. Veja bem, o amor pode ser analisado sob o ponto de vista da física quântica. E sob o ponto de vista da Madre Teresa de Calcutá, ela vai dizer: não importa o que você faz, nem quanto você faz. O que importa para Deus é quanto de amor você coloca naquilo que faz. Perfeito, né? Agora vamos analisar o que o nosso querido Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, tem para nos dizer sobre o amor. Ele diz: à medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia. Trabalharemos e sofreremos assim por amor pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade de nosso nível, até que possamos entrar todos juntos na suprema felicidade, que consiste em nossa união com Deus para sempre. Então, nós percorremos um longo caminho explorando a conquista do conhecimento, depois entramos na conquista do amor, chegamos ao amor maior, ao amor puro, e então está na hora da nossa libertação. Essa é a nossa meta, né? Lembrando que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o conceito de verdade não tem apenas o sentido de realidade de um objeto. A verdade adquire a significação fundamental de única e autêntica realidade, a de Deus. Como entender isso aí?
interpretamos assim: eu posso olhar para essa xícara, né, saber tudo sobre essa xícara, ter todo o conhecimento sobre ela, a verdade dessa xícara, mas ela só será uma verdade autêntica, real, quando tudo que eu souber sobre essa xícara corresponder àquilo que Deus sabe sobre essa xícara. Ou seja, quando eu olhar para tudo que existe e perceber da mesma forma como Deus percebe tudo que existe. Aí então eu terei chegado à autêntica realidade que é a de Deus. Cristo veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O reconhecimento da verdade corresponde a uma libertação, de forma que não tem como nós nos libertarmos se não for através do conhecimento da verdade e da aplicação, naturalmente, desse conhecimento, porque o conhecimento nos leva ao amor, o amor nos leva ao progresso, então nós vamos ter o progresso intelectual, que é através do conhecimento, o progresso moral através do amor, e quando chega no ápice desse amor, nós estamos prontos para a nossa libertação. Caminho longo, maravilhoso, sábio, né? Louvemos ao Pai por nos dar esse caminho para percorrer. Na questão número 11 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito interessante. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta, então, é maravilhosa. Quando mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Enigmática resposta, mas abre todo o horizonte que nos aguarda quando chegarmos à perfeição. Vamos finalizar esse trabalho com uma frase de Joana de Ângeles. Tu és herdeiro de Deus e o universo, de alguma forma, te pertence. Muito obrigada. Muito obrigada, Ione, pela tua participação nessa doutrinária de sexta-feira. Vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, uma promessa de ternura infinita, nos deixaste um roteiro seguro para a nossa libertação. Tu estás presente em todos os lugares, socorrendo-nos e aguardando ser recebido e compreendido. E o teu convite inolvidável ecoa pelos séculos e séculos. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. E ainda na acústica de nossa alma, podemos te ouvir. Eu estarei sempre conosco. Profundamente agradecidos por esta hora abençoada, encerramos o encontro dessa noite, pedindo, Senhor Jesus, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as suas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Agradecemos a presença carinhosa de todos e marcamos um novo encontro para a próxima sexta-feira. Até lá!